Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já percebeu como algumas pessoas têm pavor de ficar sozinhas? E nessa tentativa de aplacar a solidão, elas se expõem a todo tipo de sofrimento? Isso acontece com você também? Hum? Se sim, me responde uma coisa. Você tem medo de ficar só ou tem medo do que vai encontrar quando o silêncio finalmente chegar? Hum? Olá, meu nome é Fabiana, eu sou psicanalista e contoterapeuta. Se esse é seu primeiro vídeo, já se inscreve no canal e confere a playlist completa. Aqui na descrição você encontra os links dos meus atendimentos, os meus livros e o meu método terapêutico que aprofunda tudo que a gente fala por aqui. Pensa naquela pessoa que sai de um relacionamento e nem respira, já entra em outro. Ou naquela pessoa que não suporta um fim de semana sozinha consigo mesma e precisa de barulho. Precisa de TV ligada, música alta o dia todo, fica mandando mensagem, fica caçando lugar para sair, para estar com pessoas, qualquer coisa que a distraia do próprio vazio. A ideia aqui é você se permitir olhar por um momento que seja e perceber se algo ressoa em você. Entender se esse medo da solidão é medo de estar sem ninguém ou se é um medo de se encontrar, de ter que lidar com a pessoa que você é atualmente. E eu digo atualmente porque você não é um projeto rígido e fechado. Mas olha, mas nem de longe. Só que o caminho da mudança, ele está sempre disponível quando a gente se engaja a dar os primeiros passos nesse sentido. Na psicanálise, a gente fala sobre essa questão da angústia diante do real que a solidão impõe. Que quando a mente sussurra, olha, agora você vai ter que se ouvir. E essa angústia que surge quando o sujeito ele se confronta com a falta faltando. É muito interessante falar isso. Mas é quando a gente percebe que algo falta, a angústia vem. E aí algumas pessoas conseguem lidar com isso, procuram ajuda para lidar com isso, e outras tentam olhar para o outro lado. E é aí que começa a queda. Que essa angústia ela é real. Essa angústia que surge quando esse sujeito confronta a falta faltando. E hoje as redes sociais elas só amplificam esse pavor, né? Você vai rolando feed, não com a ideia de se informar, mas com a intenção de se distrair e não sentir. Você vê as pessoas postando aquela alegria toda montada, tentando convencer o mundo e a si mesmas de que tá tudo bem. Mas no fundo, a gente sabe que não tá, né? E aí, se a gente considerar isso, vamos falar dessa falta que gera angústia. O Lacan dizia que o ser humano ele é movido por ela, por essa falta. E o medo da solidão nasce dessa tentativa desesperada de tampar esses buracos internos com presença, com tarefa, com distrações. Nossa, principalmente com tarefa, né? Tem gente que cria milhões de tarefas, de projetos, chama de projetos, para se manter ocupada, para não parar e se olhar, porque se parar por um minuto que seja, vai pensar, vai sentir. Então, se for para parar, que seja para dormir. Só que aí a gente vai ter uma outra situação, que já é um vídeo que eu coloquei aqui, já tem aqui no canal, que é da pessoa que tenta dormir e não consegue, porque a mente está acelerada. E não acelerada porque está cheia de coisa, acelerada porque tá tentando ser ouvida e não consegue. E aí, quando a pessoa fica quietinha para dormir, a mente fala: "Ah, então agora vamos se olhar um pouco". Aí a angústia vem e o sono vai embora. Mas vamos voltar no assunto. Então, aqui falando dessa questão de tampar esse vazio se distraindo, né? Qual que é o problema? A gente faz, só que quanto mais você tenta tapar, mais o vazio aparece. Quanto mais você tenta fingir não ver e olhar para o outro lado, maior vai ficando esse monstro aqui atrás de você, essa sombra, e ele pressiona, pressiona muito. E aí, nessa tentativa desesperada de tapar, você aceita qualquer coisa, inclusive aceita qualquer companhia, só para não ter que lidar com o silêncio. Companhias que nem sempre vão ser boas para você. Talvez você se sabote quando alguém se aproxima, naquela estratégia que já é manjada, né? De abandonar antes de ser abandonado. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. O que te assusta mais?
É você estar só ou é você perceber quem você se torna quando ninguém te olha, quando não tem ninguém para ser esse referencial, fazer você se sentir existir. Vamos considerar por um momento que esse medo nasceu lá atrás? Só para a gente ver se ressoa aqui, porque eu não estou te atendendo, então isso aqui é sempre uma conversa, né? Só em análise que eu consigo ver especificamente, olhar a sua história, né? Você vai me contando e a gente vai caminhando junto aí. Mas vamos pensar aqui. Vamos considerar que algo está lá na infância, nasceu lá atrás. Na criança que precisou amadurecer cedo demais, na criança que só recebia carinho na presença constante do outro, na casa onde o silêncio ele era como um castigo, então não podia ter silêncio. E aqui são só alguns exemplos de como algumas coisas podem moldar a mente da gente a fazer a gente começar a temer a solidão, como se pausar fosse perigoso, sabe? Fosse fazer um mal pra gente. Do que você se lembra? O que você sente, sim, que você reproduz hoje em dia na sua vida? Isso vai te dar um norte para entender um pouco que seja o que acontece depois, né? A repetição, as relações vazias, as histórias que prometem muito e entregam pouco. Você pensa, ah, dessa vez vai ser diferente, termina tudo igual. E você lá se sentindo sozinha. O que esse inconsciente está tentando resolver agora que ficou sem nome lá no passado? E aí eu vou te trazer uma outra pergunta. Quantas vezes você chamou de amor aquilo que era só medo de estar sozinha? Hum? Vamos buscar entender que história é essa que você conta para você, para a gente poder entender de onde vem esse medo da solidão, nesse mundo tão repleto de gente, de experiências, de onde vem esse medo? De onde vem esse medo de estar só com você mesmo? Quem é essa pessoa? Por que essa pessoa te amedronta? Ou te causa algum tipo de desconforto? Vamos tentar entender isso? Vamos tentar entender sua história? Na contoterapia, a solidão é como um bosque interno, o lugar onde a alma finalmente se escuta. Só que antes de virar bosque, é um deserto. E o deserto, ele expõe o que não é essencial, não tem como esconder nada lá, sabe? E é aqui que entra o meu trabalho. Eu uno a psicanálise e a contoterapia para te ajudar a simbolizar esses medos, entender os seus padrões e abrir novos caminhos, uma nova forma de contar a sua história. Nos meus contos terapêuticos personalizados que eu faço contos, você pode enxergar a sua história com outros olhos. Já nos grupos terapêuticos, é uma outra abordagem, mas você encontra um espaço seguro para elaborar esse sofrimento silencioso e transformar as repetições em consciência, ter uma clareza. Já nos meus atendimentos, você encontra alguém preparado para ouvir o que está por trás do que você não consegue me dizer. Talvez seja o caso de aprender a tomar um café sozinha e descobrir que o silêncio ele não é um vazio, é só uma pausa. Vai se permitindo refletir. O que você descobriria se olhasse nos olhos desse medo da solidão? Hum? A solidão não é um castigo, ela é um reencontro. É um território onde você finalmente se escuta, sem ruído, sem eco, sem plateia. Então vai lá, prepara seu chá, seu cafezinho, que hoje o convite vai ser esse. Ficar em uma boa companhia, que é você, percebendo que o silêncio também é alguém com quem você pode compartilhar o seu tempo. Até a próxima.